Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Mecânica quântica, o caos. Amados, o que é o caos? Do que se trata? Por que o caos, evolução, harmonia, como se relaciona? Caos, evolução, harmonia, do que se trata? Por que isso é relevante? Por que eu tenho que saber disso, se assim desejar? Por quê? Entropia. O grau de desordem do sistema, ele existe. Porque o sistema, segundo a física, tende a entrar em equilíbrio. Então vai se emanar energia o suficiente para que a matéria resultante esteja em equilíbrio. Então é emanada energia para que a matéria que fique esteja condensada de tal forma que ela entre em harmonia. Então o sistema fica, para o observador da física clássica, parado. Ele está em harmonia, então ele está, para o observador da física clássica, o sistema está parado. Em mecânica quântica, nós sabemos que o sistema, que é sempre um sistema de átomos, está sempre em movimento. E que os átomos são a expressão de partículas ainda menores, que são a flutuação, energia, matéria. E energia e matéria são a manifestação da onda. Então, de átomo, partículas menores, interação energia-matéria, energia-matéria, interação da onda. Consciência, na nossa realidade que observamos, que são várias realidades. Então, a consciência, na nossa realidade que observamos, é a união de Deus Mãe e Pai. Então, sagrado feminino, sagrado masculino. Mãe e pai. Mãe é magnetismo, ligação. Pai é criação. Pai, eletricidade. Mãe, magnetismo. Quando se unem, uma força que é conhecida por nós, o eletromagnetismo. Vocês sabem que existe também mais outras 3 forças: a interação nuclear forte e fraca e a interação gravitacional. E a física, que é conhecida, ela só se baseia nesses 4 eventos. No entanto, elas não explicam o caos. Porque só se pode explicar o caos pela consciência. A união de Deus Mãe e Pai forma as consciências que vão dar origem a novas consciências. Cada consciência, para dar origem à nova consciência, a certo momento, também vai se dividir energeticamente, Deus, Mãe e Pai, para ter essa fusão e dar origem a uma nova consciência. Então, a interação entre as consciências é a separação do sagrado feminino e masculino que volta a se reunir para formar novas consciências. Na entropia, o grau de desordem do sistema é, para a física, a apatia total. Só que nessa apatia total, há consciência. Existe a consciência. Na suposta apatia total, você tem a consciência. Mas o que ocorre?
A entropia, ela é limitada. Ela é limitada a um conjunto de opções. Então eu vejo aqui, leio aqui a minha cola. A entropia é limitada ao conjunto de opções que são determinadas pelo supervisor geral. Vou colocar assim, supervisor geral. Quem é o supervisor geral? Uma consciência acima daquela consciência que está agora, segundo a física, em repouso. Então, a consciência acima determina os movimentos da consciência abaixo. É uma hierarquia. Para que haja vida nessa dimensão, é porque há uma determinação numa dimensão muito mais alta que vai descendo as frequências que vão gerando um conjunto de ações cada vez mais físicas, até que nessa realidade você tem a união, por exemplo, de um macho e de uma fêmea para surgir uma vida. Mas é a união da consciência masculina e da consciência feminina que faz gerar então a consciência vida. Pai, mãe, vida. A supervisão superior, ela determina até onde o caos vai. O caos, ele é um aspecto, colocar como ele, pessoa, mas não é. Ele é um aspecto desta realidade. Nós vemos o caos como algo que não faz sentido. Só que faz. Há supervisão nesse caos. Quando se explode uma supernova, existe N possibilidades do que acontece em volta. No entanto, tudo o que acontece em volta da explosão de uma supernova já está previamente decidido. A forma como vai acontecer é que não é determinada, mas o resultado já está decidido. Lembra, amados? A questão não é o fim ou o início, é o meio. É como você faz o caminho. Então, o fim e o início já estão previamente determinados. É o caminho. Você faz o caminho mais longo ou você faz o caminho mais curto. Ou você faz o caminho certo. Nem é curto, nem é longo. Mas tudo é experiência. E caos é experiência. Lembra, amados? Tudo que nos rodeia é informação. Caos também é informação. Então, de olho aqui novamente na minha cola. Então, o sistema tem uma supervisão geral. Aí nós falamos da evolução. Então, caos é informação supervisionada. Do caos emerge, por exemplo, para os darwinistas, evolução, ou os neo-darwinistas também, evolução. Bom, o que há a falar sobre isso claramente é que peguemos um conjunto de espécies que existe hoje no planeta. Elas estão hoje existindo no planeta porque esse planeta detém um conjunto de condições que determina que essas espécies existam. Então, existem particularidades em cada local. Numa ilha, num continente, numa região, particularidades. Daí, os partidários da evolução determinam que essas condições, que essas particularidades são a evolução. Porque a espécie passou disso para aquilo, daquilo para aquilo outro, até chegar aqui. E há uma pergunta clara sobre isso. Aonde estão os elos perdidos de todas as espécies? Eu determino para você que um certo passarinho
teve uma evolução específica numa ilha. É parente de um outro. Ok. Mas como eu vou poder comprovar o elo perdido que leva esse passarinho da ilha? Porque se há evolução, então tem que haver um meio termo. Eu vou utilizar da questão do meio, início, fim, o meio que eu citei agora há pouco. Tem que haver então um meio termo físico para chegar nesse passarinho. O que ocorre é que não há. Por isso, quando eu falo do meio, eu estou falando das opções que eu, aqui encarnado, vou estar utilizando. Livre-arbítrio. Só que na natureza, para você ter vida na prática, é ou não é. Se eu já estou aqui consciente e vou executar opções, ok. Agora eu estou aqui em um outro nível de consciência. Como eu vou determinar, estou em outro nível de consciência, como eu vou determinar que é para fazer isso ou aquilo? Porque evolução significa dizer que você está determinando claramente qual é o caminho a seguir. Se não houver supervisão, você não sabe o caminho a seguir. Isso em se tratando da evolução. Tem que haver uma supervisão para colocar uma vozinha na cabeça do ser que ele tem que estar se alimentando agora daquilo, ou está bebendo água naquele tempo, porque no outro tempo já não pode. Então tem que haver uma supervisão sempre, para que haja essa evolução. Tem que haver. Então, os detalhes que vemos em certos animais, em certos locais, é porque há supervisão para determinar que aquela adaptação sobreviva. Há supervisão. É enraizado para muitos que se o planeta quiser se livrar de nós, ele se livra. Que não há adaptação para isso. Bom, você considera isso como verdade. Se você considera isso como verdade, como é que você acredita na evolução? E tem isso como um postulado que não muda. Não, tudo é evolução, daí tudo é adaptação, daí tudo é violência, o mais forte sobrevive. Mas o planeta quer me tirar daqui e tira. E aí? Tem evolução? Tem o mais forte? Mas o planeta é o mais forte, você dirá. E ponto. E não quer se discutir isso. Mas se tem evolução, então teria que haver pelo menos um sobrevivente. 2. Não tem evolução? Para e questiona o que você pensa até aqui. Não tem evolução, não é real? Então pelo menos um tem que sobreviver. Que vai se adaptar, vai dar seu jeito. Eu lembro de um filme que o sobrevivente, lá do aumento da maré, tinha guelra para poder morar na água. Então, isso é evolução. Pelo menos um. Mas, para aquele ser ter guelra e morar na água, tem que haver uma supervisão que determina que aquele ser é possível nessa realidade. Vou repetir, a supervisão determina se isso é possível, provável e preferível nessa realidade. Mas você se enfurece com isso porque Deus não existe, nada disso é real, que esse careca fala é bobagem, blá blá blá. E assim você continua sendo a mesma pessoa que sabe tudo, e etc, e etc, e etc. Então, vamos continuar. Com o universo, a supervisão acontece do mesmo jeito. Para o universo mudar de A para B, tem que haver uma supervisão para que essas adaptações que
é chamado de evolução aconteça. Tem que haver. Essas adaptações, elas são supervisionadas. Significa dizer que a evolução, ela é uma ideia que tem que ser colocada de lado? Basta que você, numa cosmovisão, compreenda, aceite e entenda que as adaptações à chamada evolução passa por supervisão. Só isso. Ela não existe por si só como o mais forte sobrevive. Pergunta a você, a barata existe há 500 milhões de anos. A barata é a mais forte? Será? Se ela é a mais forte, então ela tinha que ser a presença consciencial dominante do planeta, porque afinal ela resiste a 500 milhões de anos. Então, puta que o pariu. Por que a barata não cria um jornal, não apresenta um programa, não é? Não vende cuscuz na feira? Por que será? Supervisão de consciências. No universo é a mesma coisa. Olhar para minha cola aqui. Sem essa supervisão, bastaria que uma consciência optasse pelo caos. Sabe a história da laranja podre no meio das boas? Causa uma droga em todas as demais? Então, é o que aconteceria se tudo fosse independente, como a evolução prega. Olha, é tudo independente. A interconexão só existe para aquele ser que se adapta, mas desconsidera o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Porque para um ser se adaptar, é preciso que haja um outro ser que concorde. E aí precisa que haja outro, e outro, e outro, e outro. E todo mundo tem que concordar ao mesmo tempo. Não pode dizer assim, eu não quero. Todo mundo tem que concordar. Então, eu volto a perguntar, existe a evolução como se determina? Basta que você coloque que todas as adaptações que existem, as variações, estão sobre a supervisão de uma consciência superior, de um desenho inteligente, de Deus Mãe e Pai, da fonte mais superior. E aqui, nessa realidade, existe para cada um negocinho chamado livre-arbítrio, que gera um conjunto de opções, mas isso dentro já de um conceito de vida na qual essas adaptações não são a causa cento primeira. Porque nenhum ser que come um determinado fruto vai passar a comer outro sem supervisão. Cadê o sistema digestivo dele adequado para isso? E se passa a beber uma água salobra, cadê o sistema digestivo adaptado a isso? Então, quando se fala de evolução, nós temos que falar de uma adaptação que aparece para um conjunto enorme de seres ao mesmo tempo. Então eu pergunto, cadê os elos perdidos de todos os seres? Ao mesmo tempo, não é de um nem de dois, é de todos. Cadê? Inclusive para existir os hominídeos. Cadê os elos perdidos que levam de um ao outro? Por que o homem de Neandertal dá origem ao Homo sapiens? Como? Da onde veio o Homo sapiens? Não é evolução? Da onde veio o Homo sapiens? Uma égua dá a luz a um macaco? Pergunta. E para isso acontecer, é porque
um conjunto total de seres está fazendo a mesma coisa. E se um conjunto total de seres, por exemplo, uma opção, uma ideia, está fazendo isso ao mesmo tempo, então manifesta-se a chamada evolução. Só que a evolução, então, se você aceitar, entender e compreender, ela é parte do desenho inteligente da consciência superior, Deus Mãe e Pai, fonte, lá em cima. Porque na verdade não é lá em cima, é aqui, basta que você acesse e aceite acessar. Continuando com a cola aqui. Vocês lembram de que do Star Trek? Que é um senhor de todas as coisas, mas do que ele se utiliza? Primordialmente, do ego. Fazer do jeito que quer fazer, sem supervisão. Imagina se todo mundo faz o que quer fazer. Você colocaria teu bebê de 2 meses com uma 45 na mão? Para que isso? Ele vai se adaptar. Eu coloco o bebê num mundo hostil, numa savana com uma 45. Vai se adaptar. Essa é a ideia da evolução. Você tem um bebê com uma 45 na mão que vai se adaptar a uma savana, que nunca viu na vida. Estão percebendo o que é o caos, evolução, como se combinam? Que nunca é sobre estar criticando, é demonstração inequívoca do que é o agora, a realidade de fato. Então nós temos a consciência que agrega informação sempre. E a consciência aqui viva, estou falando da consciência existente que se expressa, ela é dotada de um potencial. Esse potencial, a emoção. A consciência base, o arquétipo, ele detém um sentimento. Então, consciência base já detém um sentimento. Mas a expressão é emoção. Então, o sentimento é algo que já é pré-existente nas consciências, principalmente nas consciências base, que vão estar sendo modelo para todas as demais. E todas as demais consciências que recebem essa informação do sentimento detêm o potencial para emanar a emoção. E a emoção é pensar com o coração, sentir com a mente e emoção. Pensar com o coração, sentir com a mente e emoção. E daí todas as ações se manifestam na realidade, que se tornam, quase gaguejei, que se tornam visíveis para todos. E é o potencial emocional que é a expressão da criatividade. Criar. Quando você cria, você está fazendo a escolha. Então, emanou a emoção, você criou, fez uma escolha. Quando você faz a escolha, você tem as opções do livre-arbítrio, mas só há sempre um caminho, a verdade e a vida, que é ser Deus. Amor, alegria, fluxo e trabalho. Há N opções no livre-arbítrio, só que só há um caminho, a verdade e a vida. Amor, alegria, fluxo e trabalho, que é ser Deus. Só há esse caminho. Mas é você que tem que decidir. E aí você percebe, finalmente, que caos não existe. Que aquela apatia do caos que é ensinada
que o sistema tem que ficar lá calminho, tranquilo. Inexiste. Que tudo é movimento, que tudo é troca. Contração e expansão, contração e expansão. Eu contraio, recebo informação, processo e expando, gerando resultado. Nessa expansão é onde a consciência, que já tem um sentimento, emana a emoção, a expansão com a informação, emana a emoção que gera novos resultados. E esses novos resultados nada tem a ver com evolução. Nada. Nada tem a ver. Portanto, faça a escolha de perceber que existe sempre supervisão. No final, tem as suas opções, mas no princípio, sempre há supervisão. Nada acontece por acaso, nada acontece à toa. Nenhuma folha cai de uma árvore, nenhuma folha cai de uma árvore à toa. À toa. Nada acontece por acaso. Tenham isso em mente para você compreender que o não bem tem, então, esse espaço aí de evolução. O não bem, que é o mal, que é a experiência da escuridão, tem esse espaço de evolução que é supervisionado, restrito, que as opções elas são de aqui até aqui, e todos que estão nessa experiência da escuridão têm que estar mais ou menos fazendo a mesma coisa, porque na prática tem que estar fazendo a mesma coisa. Mas essas opções geram uma escolha final, que são possibilidades, que gera, então, causa e consequência, que gera causa e consequência. E, ao final, a consequência da experiência da escuridão, que quer gerar sempre mais caos, mais caos, mais caos, fazendo sempre uma tentativa de reorganizar para gerar uma pausa no sistema que precisa ser dinâmico para poder gerar resultado. Todo sistema, água empoçada gera doença. Água em movimento é vida. Então, todo sistema, todo elemento parado está sendo morto. Todo elemento parado está morrendo. E quando a experiência da escuridão percebe isso, sabe que está no fim, porque todo elemento parado está morto. Mas tem que se aceitar, entender e compreender isso. Espero que tenham compreendido de uma certa maneira aqui o que é o caos, do que se trata a evolução, de fato, e que tudo é supervisionado. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.